Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é um verdadeiro clássico, uma joia da literatura medieval, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Vamos mergulhar fundo nessa história. Com certeza. E temos um material bem rico para isso, né? Traduções do poema original, várias análises acadêmicas que ajudam a gente a entender as camadas dessa narrativa. Sim, é um prato cheio. Explora origens, temas, toda a complexidade dessa aventura arturiana. É fascinante. A nossa missão aqui, então, é seguir os passos de Sir Gawain, reconstruir essa jornada toda, sabe? Desde aquele começo tenso em Camelot, Uhum. até o clímax na Capela Verde e, claro, o que acontece depois. Porque essa história, escrita há séculos, ainda prende tanto a gente. É isso que a gente quer investigar, né? Exato. Porque assim, começa quase como um conto de fadas. Uma festa, um desafio mágico, Sim. mas logo logo se aprofunda. Toca em pontos cruciais. Honra, as armadilhas da tentação, o que realmente significava ser um cavaleiro naquela época. Não vamos só contar a história, né? Vamos tentar entender por que ela ainda ressoa tanto. Perfeito. Então, vamos lá. A história leva a gente para Camelot, a corte do rei Arthur. Tá rolando a celebração de Natal e Ano Novo. Isso, a távola redonda reunida, aquele clima de festa, mas o rei Arthur, que na época era jovem, impulsiva até, Tinha aquela regra esquisita, né? pois é, não comia até testemunhar alguma maravilha ou ouvir sobre uma grande aventura. E a rainha Guinevere tá lá também, claro. Sim, presente. E aí, a maravilha chega, mas de um jeito inesperado, assustador até. O Cavaleiro Verde. Exatamente. Surge um cavaleiro imenso. E o detalhe chocante, ele é inteiramente verde. Cavalo, armadura, roupas, pele, tudo verde. Uau. Carrega um ramo de azevinho, que é um sinal de paz, mas na outra mão, um machado dinamarquês enorme. Sinal de desafio total. Que contraste. Uma figura que mistura, assim, a vitalidade do homem verde da literatura com a rusticidade, às vezes ameaçadora, do homem selvagem. Esse verde sobrenatural já indica que algo fora do comum tá para acontecer. E ele não perde tempo, né? Já chega lançando o desafio, um jogo de Natal, como ele chama. Bem direto ao ponto. Ele permite que um cavaleiro da Távola Redonda dê um golpe nele com o machado dele mesmo. Uma oferta tentadora. Mas tem um porém. Sempre tem, né? A condição é: esse cavaleiro tem que prometer encontrá-lo dali a 1 ano e 1 dia, lá na Capela Verde, para receber um golpe igual de volta. Nossa. E ele ainda provoca a corte, porque ninguém aceita de cara. Questiona a famosa coragem deles. E isso mexe com o rei Arthur. Em cheio. Para defender a honra do reino, e talvez por essa impetuosidade dele, o próprio Arthur se levanta para aceitar. Uma atitude nobre, mas que algumas fontes depois acham meio imprudente para um rei, né? Mas aí entra Sir Gawain. Sim, o sobrinho do rei. Famoso pela cortesia, pela lealdade, ele intervém. Como humildade, pede para tomar o lugar de Arthur. Ele diz que a vida dele faria menos falta, né? Exato. Argumenta que a perda dele seria menos sentida que a do rei. É um gesto que o coloca como representante das virtudes da Távola Redonda nesse teste todo. O campeão deles. Então Gawain pega o machado. Pega o machado e, com um golpe certeiro, decapita o Cavaleiro Verde. Imagina a cena no meio da festa. Meu Deus. Mas a parte mais maluca vem agora, né? Ah, sim. O choque maior. O corpo sem cabeça se levanta, caminha até a cabeça caída no chão, Não acredito. pega a própria cabeça e a cabeça fala. Fala? Fala. Lembra o Gawain do trato? Capela Verde, 1 ano e 1 dia. Depois disso, o cavaleiro monta num cavalo verde e sai galopando. Uma imagem assim, muito poderosa. Remete a lendas celtas antigas, de seres que sobrevivem à decapitação. Deixa todo mundo de queixo caído, imagino. Totalmente. A corte fica atônita. Arthur e Gawain tentam disfarçar, continuar a festa, mas o clima já era. Guinevere, especialmente, fica bem perturbada. E o machado? Fica lá, pendurado como um troféu macabro. Um lembrete constante do prazo se esgotando. O poema até descreve a passagem do ano, as estações mudando. Isso aumenta a tensão para a jornada do Gawain. E o ano passa. Chega a hora dele partir. Perto do dia de Todos os Santos, ele se prepara para a viagem.
A corte toda lamenta, né? Temem pela vida dele, embora tentem mascarar a tristeza com festas de despedida. Arthur oferece um banquete, mas a apreensão tá no ar. E tem aquela descrição da armadura dele, né? Com o escudo. Ah, sim, fundamental. A descrição detalhada dele se armando, o destaque é o escudo vermelho com o pentagrama dourado. 5 pontas. O que ele representa mesmo? É o símbolo da perfeição do Gawain, da truth dele, que é tipo verdade, fidelidade, integridade. Um ideal altíssimo. Cada ponta representa um grupo de 5 virtudes. Os 5 sentidos puros, os 5 dedos hábeis, a fé nas 5 chagas de Cristo, a força nas 5 alegrias de Maria e as 5 virtudes da cavalaria. Nossa, quanta coisa num símbolo só. Generosidade, companheirismo. Pureza, cortesia e compaixão, exato. É interessante notar que esse ideal todo contrasta com a fama do Gawain em outras histórias, onde ele às vezes é mais mundano, digamos. Aqui, ele é um modelo de perfeição a ser testado. E com esse escudo como símbolo, ele parte. Sozinho. A jornada é para o norte. Atravessa terras selvagens, é perigosa. Ele enfrenta monstros, frio, animais selvagens, solidão. Bem difícil. Até que, na véspera de Natal. Exato. Ele está perdido, em perigo, e reza. Pede um lugar seguro para poder assistir à missa de Natal. E a prece atendida. Quase que imediatamente. Como um milagre, ele avista um castelo magnífico no meio da floresta. Brilhando, inesperado. Ufa! Ele se aproxima e é recebido com uma hospitalidade incrível. Um alívio enorme depois de todos os perigos. Quem mora nesse castelo? O senhor do castelo, que a gente só vai saber o nome depois, é Bersilak de Hautzert. Ele é um homem grande, forte, de barba avermelhada, tipo cor de castor. E super jovial, acolhedor. Bem diferente do Cavaleiro Verde então, hein? Totalmente. A energia dele é outra. E lá, Gawain conhece 2 damas. Assim, a esposa do Lorde. Jovem, lindíssima, encantadora. Gawain até pensa que ela é mais bonita que a Guinevere. E a outra? Uma senhora idosa, de aparência mais austera, considerada feia no poema, que mais tarde vamos descobrir que é Morgana Le Fay. Morgana, figura importante. E Gawain, claro, é todo cortês com elas. Como sempre. Mestre da cortesia. E ele é tratado como o rei no castelo. Roupas finas, banquetes, muito conforto. Passa o resto das festas de Natal lá, na maior alegria. Que sorte! E ele conta sobre a missão dele. Conta. Durante uma conversa, ele menciona que está procurando a Capela Verde. E o Lorde? Para a alegria e surpresa do Gawain, o Lorde diz: "Ah, a Capela Verde. É aqui perto. Coisa de 2 milhas daqui." Não brinca. Sério. E ele insiste para Gawain ficar mais uns dias, descansar até o ano novo. Promete até um guia para levar ele lá no dia certo. Parece bom demais para ser verdade, né? Muito suspeito. E ainda tem um jogo que eles combinam, né? Isso. O Lorde propõe um jogo para passar os últimos 3 dias. Ele vai estar aí para caçar todo dia. Enquanto isso, Gawain fica no castelo, descansando, fazendo companhia para a esposa do Lorde. A bela esposa. Exatamente. E no fim de cada dia, eles têm que trocar honestamente tudo o que ganharam. O Lorde dá a caça, Gawain dá, o que quer que ele tenha ganhado no castelo. E Gawain aceita. Ai, ai, ai. Aceita. O que poderia dar errado, né? E aí a estrutura da narrativa fica genial. O poema intercala cenas. A caça do Lorde, de um lado. Cada dia um animal diferente, com seu simbolismo. Isso. Cervos, um javali feroz, uma raposa astuta. E do outro lado, no quarto do Gawain, as tentativas de sedução da dama. A tensão vai aumentando. Muito. Nos 2 planos, psicológica e física. Como é o primeiro dia... O Lorde caça cervos. No castelo, a dama visita Gawain no quarto. Ela é sutil no começo. Elogia a fama dele, especialmente como amante cortês. Testa a lealdade e a castidade dele. E o Gawain? Ele se sai bem. Usa a própria cortesia como escudo, sabe? Mantém a conversa num nível platônico, espirituoso, resiste às investidas. E à noite, na troca... O Lorde entrega a carne dos servos,
Gawain, em troca, dá um beijo que recebeu da dama. Só um beijo? Só um beijo. Acordo cumprido, por enquanto tudo certo. Dia 2. A caça fica mais perigosa. Um javali enorme e feroz. E a dama também fica mais ousada. Volta ao quarto dele, mais direta. Questiona se ele é mesmo o famoso Gawain, já que ele parece tão contido. Ela provoca ele? Sim, desafia a cortesia dele. Sugere que ele deveria ensiná-la sobre o jogo do amor. Gawain continua desviando com habilidade diplomática. É uma dança delicada, né? Ser cortês com a dama sem ser desleal ao Lorde. E na troca da noite? O Lorde presenteia Gawain com a cabeça do javali. Gawain entrega 2 beijos. Ainda está cumprindo a palavra. Mas aí vem o terceiro dia. A raposa. Astúcia. Exato. E a dama faz a investida final. Aparece no quarto dele vestida de forma provocante. Pressiona muito por um sinal de amor. Ou pelo menos uma lembrança, um presente. Ele recusa de novo. Recusa joias, coisas de valor. Mas ela insiste para ele aceitar uma coisa dela. Um cinto. Uma faixa de seda verde, bonita, com detalhes em ouro. Um cinto verde. E aí vem a isca fatal. Ela diz que o cinto tem um poder mágico. Qual? Proteger quem o usa de ser morto. Ah, agora complicou pro Gawain. Exatamente. Esse é o ponto de virada. O medo fala mais alto. Ele pensa no encontro com o Cavaleiro Verde, no machado e na chance de sobreviver. E ele aceita o cinto. Aceita. E aqui está o erro crucial. A dama pede para ele manter o cinto em segredo do marido dela. E Gawain concorda. Quebrou o pacto. Quebrou. À noite, ele entrega ao Lorde os 3 beijos que recebeu da dama naquele dia. Mas esconde o cinto, não fala nada sobre ele. A falha dele não foi a luxúria, que ele resistiu bem. Foi quebrar a promessa, a trota. Pelo medo da morte. Pelo medo da morte, covardia, o poema chama, e pelo apego àquele objeto que ele acredita que pode salvá-lo. Cobiça pela segurança que o cinto representa. É interessante que ele se confessa antes de ir embora, né? Sim, no último dia, ele vai ao padre do castelo, busca a absolvição, talvez já sentindo o peso daquela omissão, mesmo sem admitir pro Lorde. Mostra a complexidade moral, a consciência dele. E então chega a manhã de Ano Novo, o dia do confronto. Ele se prepara, veste a armadura e, por baixo, escondido, coloca o cinto verde. Agradece a todos no castelo, se despede. E o guia que o Lorde prometeu? Aparece. Um servo do castelo o leva por uma paisagem de inverno, bem sombria, na direção da Capela Verde. E o guia tenta fazer ele desistir. Tenta. Descreve o Cavaleiro Verde como um monstro brutal, impiedoso, que mata todo mundo que chega perto. Oferece a Gawain a chance de fugir. Diz que ninguém ficaria sabendo. Promete guardar segredo. É uma última tentação, né? Salvar a pele e, aparentemente, a honra. Mas Gawain não cai nessa. Não. Ele recusa firmemente. Diz que fugir seria a verdadeira covardia. Que ele precisa enfrentar o destino dele, confiando em Deus. E, talvez secretamente, confiando no cinto verde. E ele finalmente chega à Capela Verde. Como ela é? É uma surpresa. Não é uma igreja como o nome sugere. É mais como um monte verde, uma colina oca com umas aberturas. Parece mais um túmulo antigo, um lugar meio férico, sinistro. Dá medo. E para aumentar o clima, ele ouve um som terrível, o barulho de uma lâmina sendo afiada numa pedra de amolar. Arrepiante. E o Cavaleiro Verde aparece. Surge. Imenso, ameaçador, com um machadão na mão. Ele cumprimenta Gawain, até elogia por ele ter cumprido a promessa, chegado na data certa. Chegou a hora da verdade. Gawain se prepara para o golpe. Corajosamente, ele inclina a cabeça, expõe o pescoço. O Cavaleiro Verde faz menção de dar o golpe 3 vezes. 3 vezes? Por quê? Tem um significado. Na primeira finta, ele ameaça o golpe, mas para. Gawain se encolhe um pouquinho instintivamente. O cavaleiro o repreende. Ah, então você é o famoso Gawain que treme de medo? Eu não tremi quando você cortou minha cabeça. Puxa vida. Na segunda finta, ele levanta o machado de novo, mas para mais uma vez. Dessa vez ele elogia Gawain por não ter se mexido. Agora sim. E a terceira? Na terceira vez, o machado desce de verdade, mas
Ele só acerta de leve, causa só um pequeno corte no pescoço de Gawain. Umas gotas de sangue caem na neve. Só isso? Ele sobreviveu? Sobreviveu. Ao ver o próprio sangue, parece que a ficha cai. Gawain salta para trás rápido, põe o elmo, pega o escudo, a espada. Agora ele tá pronto pra lutar. Exato. Ele declara que o acordo foi cumprido. Ele sofreu um golpe. Se o Cavaleiro Verde tentar algo mais, ele vai se defender. A tensão se quebra em alívio e prontidão. E o Cavaleiro Verde ataca. Não. Ele abaixa o machado e começa a rir. Uma risada alta. Rir? Sim, e aí vem a grande revelação. Ele diz quem ele é de verdade. Quem? Bersilak de Hautsdirt, o Lorde do castelo onde Gawain ficou hospedado. O quê? Não acredito. O tempo todo. O tempo todo. Todo o episódio. Desde o desafio lá em Camelot, a estadia no castelo, as caçadas, as tentações da esposa dele. Tudo foi um teste planejado. Orquestrado. Mas por quê? Por quem? Por que ele faria isso? Por Morgana Le Fay, aquela senhora idosa e meio sinistra do castelo. Ela é meio-irmã do Arthur, uma feiticeira poderosa, aprendiz de Merlin. Morgana. Sabia que ela tinha algo a ver com isso. Segundo Bersilak, foi ela quem arquitetou tudo. Ela queria testar o famoso orgulho da Távola Redonda. E talvez, por alguma treta antiga com a Guinevere, queria assustar a rainha até a morte. E o corte? Bersilak explica tudo. As duas primeiras fintas foram porque Gawain foi honesto nos 2 primeiros dias no castelo. Ele cumpriu o acordo, devolveu os beijos direitinho. E o corte? O pequeno corte no terceiro golpe foi porque Gawain escondeu o cinto verde. Quebrou parcialmente o acordo. Mas foi só um arranhão, ele disse. Porque o motivo de Gawain foi o desejo de salvar a própria vida. Algo que ele considera compreensível. E não cobiça pela riqueza do cinto, ou desejo pela esposa dele. E como Gawain reage a essa revelação toda? Ele fica arrasado, completamente tomado pela vergonha. Ele confessa amargamente a falha dele, sua covardia e cobiça, como ele mesmo chama, que o levaram a quebrar a palavra, a valorizar mais a vida do que a honra. Ele se amaldiçoa pela fraqueza e tenta devolver o cinto para o Bersilak. Nossa, pesado pra ele. Muito. Ele se sente um fracasso total em relação ao ideal que ele representa. E o Bersilak pega o cinto de volta, critica ele. Que nada. Bersilak ri de novo, tira um peso da situação, diz que a falha de Gawain foi pequena, compreensível e totalmente perdoável. Ele declara Gawain polido como uma pérola, purificado da falta. E ainda o considera o mais virtuoso dos cavaleiros, apesar de tudo. Uau, ele meio que absolve o Gawain, então. Exatamente. Ele até renova o convite para Gawain voltar ao castelo com ele, se reconciliar com a esposa e fazer as pazes com Morgana. Mas Gawain deve estar querendo distância daquele lugar, né? Com certeza. Ele recusa o convite para voltar, mas pede uma coisa. Pra ficar com o cinto verde. Para usar como proteção, Não mais. Ele decide usar o cinto não como um amuleto mágico, mas como um emblema, um lembrete perpétuo da sua falha, do seu momento de fraqueza, um token of untruth, um símbolo da sua falta de verdade, como ele diz, para nunca esquecer a lição que aprendeu sobre si mesmo. Forte isso, ele assume a falha de um jeito bem visível. Totalmente. E com esse símbolo, ele volta para Camelot. E ele conta tudo pra corte, sem esconder a parte da vergonha, do cinto. Conta. Ele é brutalmente honesto. Relata a aventura inteira sem poupar detalhes sobre a própria falha. Mostra o corte no pescoço e o cinto verde como prova da sua vergonha. Ele espera, provavelmente, ser julgado, talvez repreendido. E qual é a reação da Távola Redonda, do rei Arthur? É aí que vem outra surpresa. Contrariando a expectativa do Gawain, e talvez a nossa, a corte não o condena. Não? Não. O rei Arthur e os outros cavaleiros, eles riem, mas não é um riso de zombaria. Parece mais um riso de alívio, de compreensão. Eles o confortam. E fazem algo bem inesperado, né? Muito. Num gesto de solidariedade e talvez até de reavaliação daquele ideal de perfeição inatingível, eles decidem que todos os membros da Távola Redonda usarão uma faixa verde parecida com o cinto de Gawain, em honra a ele.
Então, o símbolo da vergonha pessoal dele vira um distintivo de honra coletiva. Exatamente. É um final bem interessante e aberto a interpretações. O poema termina com uma referência à fundação mítica da Bretanha por Brutus, colocando essa aventura dentro de uma longa história de desafios e maravilhas da ilha. Uau! Que jornada! Então, resumindo, o que começou como um teste bem direto de coragem física Acabou se tornando uma prova muito mais intricada, né? Envolveu cortesia, tentação sexual, lealdade e honestidade. e, no fim das contas, a dolorosa descoberta da própria imperfeição humana, mesmo para o melhor cavaleiro da Távola Redonda. Perfeitamente colocado. É uma narrativa de uma riqueza impressionante para a época. Mistura elementos do folclore celta, convenções do romance de cavalaria, mas vai além. Traz uma exploração psicológica e moral super sofisticada. Mostra como aqueles ideais elevados da cavalaria, tipo o pentagrama no escudo, São testados duramente pela realidade da natureza humana, principalmente pelo medo da morte, pela fragilidade. certo, pensando nisso tudo. Será que a história está questionando se a perfeição absoluta é um ideal que a gente pode realmente alcançar ou sequer se é desejável para nós, seres humanos? A falha do Gawain não o torna mais humano? É uma ótima leitura, sem dúvida. E isso nos leva àquela questão final, talvez um pouco provocativa, sobre a reação da corte. Aquela de adotar a faixa verde? Exato. Ao transformar o símbolo de vergonha individual do Gawain num emblema de honra coletiva, será que eles realmente entenderam a profundidade da lição pessoal dele? Ou será que, de certa forma, eles diluíram essa lição, adaptando-a à imagem idealizada da própria Távola Redonda, sem encarar de frente a complexidade da falha humana? Boa pergunta. Eles talvez não tenham pegado o ponto principal que o Gawain queria marcar para si mesmo. Fica a dúvida, né? Eles honraram Gawain ou apenas incorporaram a falha dele numa nova moda da corte, talvez perdendo a dimensão pessoal da vergonha e do aprendizado? E como será que a Morgana Le Fay, a grande manipuladora por trás de tudo, interpretou o resultado final do plano dela? Muitas pontas soltas para a gente pensar. Com certeza. Uma reflexão sobre honra, vergonha, perfeição e como a gente lida com as nossas próprias falhas, tanto individualmente quanto em grupo. É o que torna essa história tão rica, mesmo depois de tantos séculos.